Salve galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo, espero que esse tempo tenha sido bacana para vocês, porque certamente tem sido maneiro para mim. No último vídeo a gente abriu a questão das bem-aventuranças, pensando na questão do ser pobre de espírito, ser humilde, né? E o que significaria isso na nossa vida. Bom, e a bem-aventurança seguinte, lá em Mateus 5, capítulo 4, Jesus vai falar de bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Eu já tive até o prazer, a oportunidade de falar desse verso aqui, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além daquilo que a gente já pensou. É claro que esse texto para mim ele fala de empatia, ele fala de chorar com o outro, ele fala de se importar com o outro, ele fala de você exercitar compaixão, né? Compadecer, né? Do outro, se pôr no lugar do outro. Mas eu acho que esse texto ele fala um pouquinho mais. Martin Lloyd Jones, um pregador britânico, ele em seu estudo sobre o Sermão do Monte, ele vai dizer que a gente não chora porque a gente na intenção de evangelizar, a gente na intenção de transmitir uma ideia de que Jesus é bom, ele vai nos proporcionar alegria. E eu vejo muito cristão, em certa forma, comprando essa narrativa, assimilando esse discurso, né? Eu sou cristão, então eu não posso ficar triste. O meu pastor ele não pode ficar triste, ele não pode ter problemas. Eu tinha até um amigo, eu não sei se ele hoje ainda pensa assim, que ele dizia que ele não podia ficar doente porque Deus não podia permitir ele ficar doente. Isso não era coisa de Deus. Isso faz muito tempo, não sei nem se ele hoje ainda tem essa narrativa. Embora ele já tenha ficado doente algumas vezes, porque é uma pessoa com quem eu tenho um contato. Mas eu acho que esse texto fala mais do que essa questão de passar uma falsa alegria. Essa questão até de passar uma alegria, de fato, que a gente tenha e não se permitir chorar. Além, é claro, de todo aquele contexto que eu já fiz anteriormente. Eu vou deixar o vídeo nas descrições para quem por algum acaso não viu aquele, voltar, de repente fazer esse raciocínio linkar. Eu acho que a gente não chora porque a gente não entendeu a nossa real condição. E principalmente a nossa condição espiritual. Paulo vai recorrentemente falar do quão miserável ele era. Vai falar tem um texto, eu perdi essa referência exatamente agora, mas que todo mundo tem, que é o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer faço. Que é justamente essa condição caída nossa. Essa condição de depender da graça de Deus. Eu acho que falta a nós entender o quanto a gente precisa das misericórdias de Deus diariamente na nossa vida. E para isso a gente volta no texto anterior. Para isso a gente tem que ser pobre de espírito. A gente precisa entender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós. Só assim a gente vai entender a nossa real condição e desfrutar de uma alegria genuína de um relacionamento com Deus. A gente precisa entender a nossa condição caída.
distante de Deus, para que assim a gente possa se aproximar e desenvolver um relacionamento com Ele. Que a gente possa ter essa humildade para ter a mansidão e aprender a chorar, se permitir chorar. Que a gente possa fazer a diferença, irmãos. Que a gente possa desempenhar um testemunho prático, um testemunho genuíno, mais do que um testemunho verbal, mais do que um testemunho conceitual, mais do que um testemunho teológico. Que a gente possa ser prático nas nossas ações. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, deixar um comentário aqui, que a gente possa fazer esse trabalho crescer. E que Deus nos abençoe.